Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma atividade aí da quarentena. Primeiro vídeo que eu gravo para vocês. Espero que dê tudo certo aí, que a gente consiga se entender e que funcione direitinho aí essa ferramenta aí do vídeo. Bom, gente, nossa disciplina, né, Direito Processual do Trabalho. Eu vou fazer um resumo de algumas questões que nós já falamos em aula, até para compensar esses dias perdidos aí, e depois a gente vai tocando a matéria conforme se mostrar necessário. Tá? Lembrando que direito processual do trabalho, então, é o conjunto de princípios, regras e instituições destinado a regular a atividade dos órgãos jurisdicionais na solução de dissídios individuais ou coletivos pertinentes à relação de trabalho. Então tá, princípios, regras e instituições destinadas a regular a atividade dos órgãos jurisdicionais. Vocês lembram que eu coloquei no quadro um esquema, que os órgãos jurisdicionais são as varas do trabalho, os tribunais e os tribunais superiores. Então, a vara do trabalho vai ser coordenada, presidida, enfim, terá um juiz do trabalho, não é um juiz de direito, é um juiz do trabalho, um juiz federal do trabalho. Os tribunais terão desembargadores federais do trabalho ou desembargadores do trabalho. E os tribunais superiores, que é o TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem os ministros, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, também tem seus ministros. Além dessas instituições destinadas a regular a atividade dos órgãos jurisdicionais, nós temos também a presença dos sindicatos, do Ministério do Trabalho, que hoje não é mais Ministério do Trabalho, é uma secretaria especial, né, vinculada ao Ministério da Economia. E aí nós falamos em solução de dissídios, sejam eles individuais ou coletivos. Eu vou ter um dissídio individual quando houver uma relação, um litígio entre particulares, entre empregado e empregador, nas suas questões individuais, nas suas questões privadas. Há uma determinada empresa e seus empregados ou seu empregado. Uma discussão lá por hora extra, por FGTS, por 13º, por um aviso prévio que não foi pago corretamente, que não foi fornecido, férias que estão em débito, enfim, relações individuais entre o empregado e o empregador, ou entre o trabalhador e o seu tomador de serviço. E quando eu falo em dissídio coletivo, eu falo nas relações entre sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores, em relações coletivas, relações plurimas, tá? Que são aquelas que originam ou levam a uma convenção coletiva de trabalho ou a um acordo coletivo de trabalho, ou, enfim, se o litígio efetivamente existir e não for solucionado através de um acordo, de uma convenção coletiva, aí nós vamos falar em dissídio coletivo de trabalho, que é um processo judicial que tramita no Tribunal Regional do Trabalho ou no TST, se a abrangência territorial dos sindicatos litigantes for maior do que a de um Estado, mas a regra é que seja dentro do Estado, então nos TRTs, e esse dissídio, então, ele vai criar uma sentença, que nós damos o nome de sentença normativa, que vai regulamentar relações específicas de determinadas categorias. Tá? Existem inúmeros direitos trabalhistas, vamos assim chamar, né, talvez entre aspas, enfim, que são oriundos das relações coletivas de trabalho. Auxílio creche, auxílio funeral, plano de saúde, banco de horas, enfim, são inúmeras regras que se originam de negociação coletiva e, portanto, do direito coletivo do trabalho. Tá? E aí eu tenho o direito processual coletivo? Tenho também, porque eu vou ter a parte que vai tratar do ajuizamento, da tramitação, do conhecimento, do julgamento de um dissídio coletivo. Bom, relação de trabalho e relação de emprego, vocês devem lembrar que nós estudamos lá em Direito do Trabalho, que a diferença básica entre relação de trabalho e relação de emprego é que a relação de trabalho é caracterizada pela autonomia e pela eventualidade, e a relação de emprego pela subordinação, basicamente pela subordinação, tá? E pela habitualidade, tá? Ou não eventualidade. E a diferença é essa: relação de trabalho, autonomia e eventualidade, e relação de emprego, não, subordinação do empregado em relação ao empregador e não eventualidade ou habitualidade do serviço. Pois bem,
Estou olhando aqui nossos esquemas aqui para ver o que é mais relevante a gente relembrar para depois falar. Bom, nós falamos dos princípios processuais, falamos de algumas regras processuais, enfim, e aí nós falamos da Comissão de Conciliação Prévia, CCPs. O que é uma Comissão de Conciliação Prévia? É uma reunião, né, um conjunto de empregados e empregadores, ou representantes de sindicato dos empregados, representantes de sindicatos dos empregadores, ou, se for dentro do âmbito da empresa, representantes dos empregadores e dos empregados, que vão ter por finalidade tentar mediar um conflito, regular um conflito, estabelecer uma solução para um conflito antes dele ser levado ao conhecimento do judiciário. Tá? Então, nós temos lá as comissões de ação de empresa, que vale para os empregados das empresas, comissões de grupo de empresas, que vão valer para aquele grupo de empresas que participa da comissão, ou a sindical, que é estabelecida por acordo coletivo ou por convenção coletiva, né, valendo apenas para as empresas acordantes ou para os dois sindicatos, para as empresas dos dois sindicatos, se for por convenção coletiva. Objetivo, então, como eu falei, é conciliar conflitos individuais de trabalho, fazer mediação e não é julgar nem homologar questões, apenas tentar mediar para que o conflito tenha solução antes de ser levado ao judiciário. Essa composição da comissão é paritária, tá? Nós temos representantes de empregados e empregadores, é no mínimo 2 e no máximo 10 membros. A metade dos membros será indicada pelo empregador e a outra metade eleita pelos empregados. O mandato é de 1 ano, permitida uma reeleição, então no máximo 2 anos de comissão de conciliação prévia para cada membro integrante. Ela é obrigatória, uma vez existindo a comissão, é obrigatório que todos os litígios sejam levados ao seu conhecimento antes de ser levado ao judiciário. Tá? É condição da ação para ajustamento da reclamatória. Então, se existir uma comissão de conciliação prévia numa determinada localidade e o advogado ingressar diretamente com a reclamatória no Poder Judiciário, sem ter passado pelo crivo ou pela tentativa de composição amigável da comissão de conciliação prévia, esse processo não será conhecido, ele será extinto sem resolução do mérito por falta de condição da ação, que é justamente o passar pela comissão de conciliação prévia. O procedimento, então. A reclamação é feita de forma escrita ou verbal, né, com ou sem advogado, diretamente na comissão de conciliação prévia. E aí, se houver conciliação, é feito um termo, que vale como título executivo, extrajudicial e tem eficácia liberatória. E se não for feita a conciliação, daí é dada uma declaração para ser juntada na reclamatória, uma declaração que diz que foi submetido à comissão de conciliação prévia e que não se obteve êxito nas tentativas de negociação. Importante dizer que a prescrição fica suspensa enquanto estiver tramitando na comissão de conciliação prévia a pretensão buscada. Depois do primeiro tópico que nós estudamos, que nós falamos, e acho que foi o primeiro e último também antes da quarentena, é o que diz respeito à competência da Justiça do Trabalho. Tá? Essa competência ela não é no sentido de competência de ser bom ou ruim em alguma coisa, ser efetivo, ser eficaz, enfim, ser idôneo, não tem nada a ver. Tá? Competência tem a ver com a questão jurisdicional, a questão territorial, questão de funções dadas ao juiz para que ele possa, naquela situação, naquela possibilidade, dizer o direito. Como nós sabemos, o juiz ele é detentor da jurisdição, que é o poder de dizer o direito. Jurisdição, dizer o direito. E ele está investido desse poder de dizer o direito pelo Estado, nos casos a ele submetidos. E só podem ser submetidos a ele casos específicos que eles são de competência dele. Tá? Então, o conceito de competência, vocês devem ter anotado aí já, é a delimitação da jurisdição, a medida de jurisdição atribuída ao juiz. E essa competência ela se dá em três maneiras ou 3 situações. Ela pode se dar competência funcional, que é em razão das pessoas ou das partes envolvidas, competência em razão da matéria, que é de acordo com o assunto tratado, ou competência em razão do lugar, que tem a ver com a área geográfica
a qual aquele juiz está inserido. Bom, em relação às pessoas, nós temos a competência para diminuir conflitos entre empregados, ou também, falando de uma forma mais genérica, entre trabalhadores e empregadores. Tá? Então, vamos ter conflitos entre rurais, domésticos, temporários, avulsos, eventuais, autônomos, os empregados públicos contratados no regime da CLT, todas essas pessoas que têm relação de trabalho, não precisa necessariamente ser relação de emprego, basta ser relação de trabalho, para que seja competência em relação às pessoas. Em relação à matéria ou em relação ao assunto, nós temos as relações de trabalho, acabamos de falar, né? Nós temos o assunto em exercício de direito de greve, que é a competência da Justiça do Trabalho. Então, sempre que há um conflito de greve, em que há uma paralisação de uma atividade econômica, automaticamente se tem o ajuizamento de um dissídio coletivo no tribunal, e esse tribunal, através desse dissídio coletivo, vai tentar mediar esse conflito da greve, pôr fim à greve e eventualmente julgar se essa greve é nula, se ela é ilegal, se ela é abusiva, enfim, e aí dependendo determinar o retorno dos empregados ao trabalho, determinar o mínimo necessário para que os empresários mantenham as suas atividades econômicas funcionando e assim por diante. Tá? Outros litígios referentes à representação sindical, entre sindicatos e sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores, enfim, sempre que envolver litígios entre sindicatos, nós vamos ter também competência da Justiça do Trabalho. O mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data em matéria trabalhista, obviamente, né? Nós sabemos em relação ao mandado de segurança que ele é muito utilizado no processo do trabalho para combater ou para rediscutir decisões interlocutórias. Quando nós formos estudar os recursos, nós vamos falar que não existe agravo de instrumento para atacar a decisão interlocutória no processo trabalhista. Ao contrário do processo civil, em que você tem o agravo de instrumento para atacar algumas decisões interlocutórias, né, com o Código de 2015 se restringiu um pouco as possibilidades de se atacar os despachos interlocutórios, decisões interlocutórias. De qualquer forma, ainda existe no processo civil. No processo de trabalho, nós não temos agravo de instrumento para rediscutir liminares, por exemplo, ou decisões liminares, né? Decisões de tutela de urgência, assim por diante. Então, quando houver manifesto prejuízo da parte e não houver outro recurso admitido, nós vamos fazer uso do mandado de segurança para tentar atacar uma decisão interlocutória que tenha trazido grave prejuízo à parte ou que venha a trazer grave prejuízo à parte. Então, quando eu ajuizo uma ação e postulo uma liminar, por exemplo, para que se mantenha o plano de saúde de uma empregada quando a empresa resolveu unilateralmente cortar esse plano de saúde, e o juiz nega o deferimento a essa medida de urgência, tutela de urgência, ou, vamos falar mais claramente, essa liminar, cabe ao reclamante, nesse exemplo dado, demandar um mandado de segurança junto ao Tribunal Regional do Trabalho para que essa decisão interlocutória seja revista também por uma questão de urgência, de emergência, talvez. Tá bom? Então, o mandado de segurança, o habeas corpus e o habeas data, nas questões processuais trabalhistas, são cabíveis e é uma matéria, é um assunto que demanda a competência da Justiça do Trabalho em relação à matéria. Os conflitos de competência, logicamente, são assuntos da competência em relação à matéria. Dano moral e dano material decorrentes da relação de trabalho. Tá? Então, sempre que houver discussão do empregado no sentido de entender que ele foi ofendido, que ele foi molestado de alguma maneira na sua questão íntima, psicológica, no seu moral, se ele se sentiu constrangido, assediado, afetado de alguma forma por um procedimento ou por um ato do seu empregador, que resultaria em um dano moral na relação de trabalho, na relação de emprego, nós vamos ter, então, a possibilidade de se ajuizar demandas indenizatórias no processo de trabalho junto a uma vara do trabalho. Isso é competência em relação à matéria, que é danos morais. E o dano material, que é aquele decorrente do descumprimento das regras trabalhistas,
entre outros danos materiais, né? Mas quase que a maioria dos prejuízos que são buscados, ressarcimento no trabalho, são danos materiais, porque são prejuízos financeiros, né? Ou valores que deixaram de ser pagos, ou valores que foram pagos de forma indevida, de forma incorreta. Então, a competência em relação à matéria é da Justiça do Trabalho. Temos também as penalidades administrativas impostas pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, que também muitas vezes vai demandar mandado de segurança, se for o caso, né? A execução das contribuições previdenciárias decorrentes das reclamatórias trabalhistas também é competência da Justiça do Trabalho. Os contratos de pequena empreitada, que estão lá no artigo 652, a linha A, inciso 3º da CLT, também são de competência da Justiça do Trabalho. Tá? Então, uma pequena construção, uma pequena reforma, a construção de uma casa pequena, de um galpão, enfim, uma pintura, uma reforma simples numa parede, numa casa, são as pequenas empreitadas e são de competência em relação à matéria da Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário Trabalhista. E aí temos o que nós falamos antes do mandato de segurança, a competência chamada competência do poder normativo da Justiça do Trabalho. O que é o poder normativo da Justiça do Trabalho? É a competência que a Justiça do Trabalho tem de criar norma no aspecto trabalhista. E isso decorre dos dissídios coletivos que eu falei agora há pouco. Tá? Então, sempre que houver o ajuizamento de um dissídio coletivo, vai haver a solução desse dissídio coletivo através de uma sentença normativa, que vai ser um acórdão oriundo do Tribunal Regional e que vai estabelecer regras diferenciadas para aquela categoria litigante. E aí vamos ter aumento de salário, regras para aviso prévio, regras para férias, regras de folgas, banco de horas, enfim, plano de saúde, inúmeros direitos aí que já são muitas vezes previstos na CLT, mas são regulamentados de uma forma melhor ou mais completa ou mais benéfica às partes através de um dissídio coletivo. Então, se um dia perguntarem o que é o poder normativo da Justiça do Trabalho, vocês vão dizer que é a competência de criar norma nos dissídios coletivos. Falamos também que o profissional liberal, né, cobrança, por exemplo, de honorários do advogado, do engenheiro, do arquiteto, é da Justiça Comum, né, competência da Justiça Comum estadual e não da Justiça do Trabalho. E, por último, nós falamos da competência em razão do lugar ou da competência territorial, que a regra é o local de prestação dos serviços, né? Então, eu trabalhando numa empresa em Passo Fundo, a regra é que eu ajuize uma reclamatória trabalhista, se assim entender necessário e possível, que eu ajuize em Passo Fundo, porque é onde eu trabalho, onde é a sede da empresa e onde eu presto meu serviço. Essa é a regra. Mas nós temos duas exceções. A primeira exceção é quanto ao viajante comercial, tá? Que ele é contratado por uma determinada empresa, um determinado local, e ele vai fazer seu trabalho, seu labor em várias localidades. Ele vai viajar constantemente, vai estar constantemente em deslocamento e praticando o seu trabalho em diferentes localidades. Nesse caso, a competência lá no artigo 651, parágrafo 1º da CLT, diz que é o local da agência ou filial a qual o empregado estiver subordinado. Ou, na falta desta agência ou filial a qual ele esteja subordinado, será o seu domicílio, o domicílio do empregado. Tá? Então, repetindo, é o local da agência ou filial a qual o empregado estiver subordinado, ou, na sua falta, no domicílio do empregado. Artigo 651, parágrafo 1º da CLT. E a segunda exceção é o caso das empresas que realizam atividades fora do lugar do contrato. Tá? Daí vai ser a competência ser o local da celebração do contrato ou da prestação de serviço. Tá? Então, para as empresas que realizam atividades fora do lugar do contrato, tá? Trabalhamos numa empresa de Passo Fundo ou de Carazinho e somos chamados a trabalhar em outra localidade, mas em favor dessa empresa. Essa empresa vai fazer uma obra lá em Porto Alegre e aí nós vamos trabalhar durante um tempo em Porto Alegre. Aí eu posso ajuizar a ação no local da celebração do contrato, ou onde foi celebrado o contrato, ou no da prestação de serviço, que seria, no caso, Porto Alegre. Essa regra está no artigo 651, parágrafo 3º da CLT. E depois nós falamos, então, dos atos, termos e prazos processuais. Tá? O que é um ato processual? O ato processual
são aqueles atos praticados no curso do processo. Petição inicial, contestação, laudo pericial, réplica, manifestações, a própria sentença, razões recursais, são atos processuais realizados dentro do processo. Porque o processo, dentro do princípio do devido processo legal, inclusive constitucional, ele é um encadeamento lógico de atos processuais. Tá? Então, ele vem a petição inicial, depois vem a contestação, vem a audiência de conciliação, a contestação, manifestação, impugnação sobre a contestação, ou alguns chamamos de réplica, né, no processo de trabalho. Então, cada passo a passo do processo é um procedimento adequado, um procedimento necessário. E se houver falha desse procedimento, se houver quebra desse procedimento, nós podemos ter até a nulidade no processo. Tá? Então, os atos processuais são exatamente na hora certa, no momento certo, e as regras do jogo devem ser seguidas de acordo com as regras do jogo. Tá? Então, a pessoa que resolve ingressar com a demanda, ela tem que estar ciente de como funcionará a demanda do início ao fim. E aquela que se propõe a contestar uma demanda, ela deve saber desde o início já o que ela vai fazer, como ela vai poder se defender, quais são as regras para tramitação do processo. Tá bom? Daí nós falamos, dentro dessa questão dos atos, termos e prazos processuais, do princípio da publicidade dos atos processuais. Tá? Os atos processuais eles são públicos e isso está previsto lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Públicos e fundamentados todas as decisões judiciais, todos os atos processuais. Tá? Os atos processuais têm que ser realizados em dias úteis entre 6 da manhã e 8 da noite, então entre as 6 e as 20 horas. A petição eletrônica, como é prazos em dias, ela pode ser protocolada até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia final do prazo, né? Então, podemos dizer grosseiramente até a meia-noite. Prática fora do expediente forense, desde que iniciados antes das 20 horas e o adiamento prejudicar a diligência ou causa grave dano ao andamento do processo. As petições físicas devem ser protocoladas até o término do expediente forense, né? Então normalmente até às 18 horas. Os dias úteis são considerados segunda a sexta-feira, penhora em domingos e feriados ou atos praticados fora do horário à noite, por exemplo, só podem ser feitos com autorização expressa e justificada, fundamentada pelo juiz. O que é um termo, gente? Termo é a redução a escrito de certos atos processuais praticados nos autos de um processo. Então, nós temos a petição inicial, é reduzida a termo, a contestação é um termo, a sentença é um termo, a ata de audiência é um termo, e isso tudo são o quê? Escritas ou escritos do processo que ficam registrados documentalmente. E o prazo processual? O prazo é o período em que o ato processual deve ou pode ser praticado. Então, eu sempre vou ter um período em que eu vou poder praticar ou que eu devo praticar um ato processual. O prazo para recurso ordinário, por exemplo, em regra a regra dos recursos é 8 dias. O prazo para embargos declaratórios é 5 dias. Então, a partir do momento que eu fui notificado de uma sentença, de uma decisão que eu necessite melhores esclarecimentos, ou por omissão, contradição, obscuridade, e aí me leva à possibilidade dos embargos declaratórios, eu tenho 5 dias para interpô-los. No momento que eu sou notificado de uma decisão que desagrada o meu cliente ou que é desfavorável à pretensão do meu cliente, eu tenho, se for uma decisão de mérito, uma sentença, eu tenho então 8 dias para apresentar meu recurso ordinário. Esse prazo é preclusivo. É dentro desses 8 dias que eu tenho que praticar o meu recurso, tenho que apresentar o meu recurso. Se eu não apresentar dentro desses 8 dias, eu perdi o prazo e aí a decisão precluiu, a decisão transitará em julgado, fará coisa julgada. Bom, esses prazos processuais, eles têm classificação entre particulares, que são concernentes apenas a uma das partes. Então, como eu falei, o recurso ordinário vai ser apenas para aquela parte derrotada no processo, né? Se houver sucumbência parcial, aí ambos poderão recorrer, obviamente, porque ambos terão tido uma derrota no processo, vamos assim chamar. Temos os prazos comuns, que são aqueles que fluem para ambas as partes, né? Então, os prazos comuns
o próprio recurso, já que falamos do recurso ordinário, para não sairmos dessa situação. Havendo derrota de ambas as partes, o prazo de 8 dias é comum, ou seja, não é 8 dias para o autor e depois 8 dias para o réu, ou antes para o réu, depois para o autor. Não, são 8 dias corridos para ambas as partes. Ambas as partes têm que apresentar o prazo ou cumprir o prazo dentro daqueles 8 dias. Tá? Então, são prazos comuns. Muitas vezes a manifestação das partes sobre laudo pericial é prazo comum. Tá? Ainda mais hoje com o processo eletrônico, que o processo fica disponível às partes ininterruptamente, 24 horas por dia. Não existe mais a fazer carga dos autos e levar o processo para o escritório para aí fazer o prazo, né? Então, a existência de prazos comuns é muito mais rotineira, muito mais vista agora com o processo eletrônico. Temos os prazos que são os legais, que são aqueles estabelecidos pela legislação, né? Que já estabelece 5 dias, 8 dias, 48 horas, 5 dias, enfim. Os judiciais são aqueles estabelecidos pelo juiz, né? Pelo próprio magistrado, ele estabelece o prazo que ele vai conceder às partes. Os convencionais, que decorrem da justiça entre as partes, então, normalmente quando há um acordo no processo, se estabelece prazo para pagamento, prazo para entrega de documentos e assim por diante, então, são prazos particulares. Particulares não, são prazos convencionais. Particulares é aqueles que são para apenas uma das partes. Tá? O prazo que é criado pelas partes, nós damos o nome de prazos convencionais. E os peremptórios são aqueles fatais, improrrogáveis, que não podem ser alterados pelas partes. São aqueles preclusivos, que ou você faz, ou você perde o prazo e aguenta a consequência de não ter cumprido ou de não ter realizado aquele prazo. Como é que são contados os prazos? São contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do início, do vencimento. Isso está lá no artigo 775 da CLT. E aí eu tenho aqui a regrinha seguinte, ó, são contados a partir da data em que foi feita pessoalmente a intimação ou recebida a notificação, ou da data em que for publicado o edital, ou ainda daquela em que for afixado o edital na sede da vara, juiz ou tribunal. Artigo 774 da CLT. Tá? E há uma particularidade importante no processo de trabalho que é diferente do processo civil, é que no processo de trabalho as notificações elas elas não precisam ser pessoais, não precisam ser mãos próprias, tá? Basta que se entregue no local, no endereço indicado da parte e qualquer pessoa receba para que aquela notificação seja considerada como efetivada, como realmente realizada, tá? Comunicação dos atos processuais. No processo de trabalho se convencionou que os atos de citação, notificação, intimação seriam todos nomeados como notificação. Mas está errado falar em citação, porque às vezes eu vejo no próprio processo o termo citação, eu vejo o termo intimação, vejo um mandado de intimação, mandado de citação, não tem problema, tá? Não está errado, apenas tem essa situação de que muitas vezes se dá o nome de notificação de forma genérica às citações, intimações e notificações como um todo. Tá? Então, qualquer ato que vai ser feito uma comunicação de ato processual, nós damos o nome de notificação. No processo de trabalho, na petição inicial, nós não necessitamos postular citação do reclamado para que compareça à audiência ou para que conteste sob pena de revelia. Tá? Não há necessidade de pedir a citação do réu, porque a citação do réu ou a notificação do réu ela é automática. A partir do momento que você ajuiza a demanda, e aqui mais uma diferença do processo em relação ao processo civil, no processo civil você ajuiza a ação na distribuição e essa distribuição vai distribuir o processo e aí vai sortear um juiz e esse juiz vai analisar a petição inicial para ver se ele recebe ou não a ação. E aí manda ou não manda, se for o caso, citar o réu para contestar ou para vir à audiência de conciliação. Já no processo de trabalho, esse recebimento da ação ele é automático. Você distribui a ação, o juiz é sorteado e o juiz só vai tomar conhecimento da petição inicial lá adiante, lá quando for realizar a audiência inicial. Ou se ele tiver que analisar alguma liminar, alguma decisão de urgência antes da audiência inicial. Tá? Então,
recebendo a petição inicial, a distribuição do processo trabalhista vai fazer a distribuição, vai sortear o juízo para qual o processo será distribuído, será dado como competente, e aí automaticamente já vai enviar a notificação de citação para o reclamado, para que ele compareça à audiência, e se não comparecer, será revel, será confesso, etc. e tal, né, que apresenta contestação no prazo legal. Inclusive, as notificações para a Fazenda Pública são feitas pelo correio, tá? Então a regra é pelo correio. Se não der certo pelo correio, por oficial de justiça. E por último, então, por edital, sendo que existem situações, como no processo sumaríssimo, que não se permite notificação por edital. Também não existe citação por hora certa. E se houver citação por edital e ocorrer a revelia, não há necessidade de nomear curador especial ao reclamado. Gente, então por enquanto é isso. Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo sobre a ação trabalhista, mas por enquanto é isso aí. Vamos mantendo contato aí e espero que tenham gostado desse primeiro vídeo curtinho, onde a gente fez um resumo do que a gente viu até agora na aula. E aí vamos continuar daqui a pouco com outro vídeo. Tá bom, gente? Um abraço.